Olá, felizes. Nós vamos falar mais um pouco do Evangelho, do sacerdócio. E o sacerdócio começa pelos evangelistas, porque imediatamente que o Senhor Jesus começou a constituir o seu ministério, ele começou a constituir de 2 a 2. E constituiu os primeiros 12, sempre em dupla, e na sequência ele foi para 70, porque os 5 números, isso está na numerologia, os 5 números 40, 12, 7, 3 e 1. Então, ele começou pelo 12, porque a Cidade Santa tem 12 portas, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. Cidade Santa tem 21 de Apocalipse. Então, ele constituiu primeiro os 12, depois o número bíblico, ele sempre aumenta, ele sempre é contado de cima para baixo. Então, 12, 40, 12, 7. A próxima sequência foi os 70 discípulos, que também são 70 evangelistas, e que são 35 dupla, que foram constituídos também em dupla. Então, servir a Deus, principalmente a evangelização, ela tem que ser feita de 2 em 2, com muita paz, com muita união, com muita comunhão, com total e absoluta isenção, para que não apareça o homem, para que não apareça o parecer humano. E uma vez que é constituído a dupla sai falando baixo, falando um de cada vez, concordando sempre. Quando um está falando, como o Senhor Jesus ensinou, o outro está em comunhão para ajudar na comunhão, porque muitas vezes o que está falando, ele está exposto. O que está em comunhão, ele está na vigilância espiritual para que os espíritos não atingem quem está falando e principalmente quem está ouvindo. Porque eu já tive caso de evangelizar e eu ver que tinha um espírito que não deixava a pessoa ouvir o evangelho. A carne está ouvindo, mas a alma não ouve o evangelho. Então, o evangelista precisa ter muito cuidado nessa parte para ele saber e ver o tempo todo com quem ele está falando, para que ele esteja falando sempre com a alma da pessoa. Ter cuidado quando ouvir resposta, isso vale em todos os sentidos, mas principalmente na hora da evangelização. Na hora que nós formos pacificar alguma divergência, alguma contenda, alguma guerra entre a Irmandade, acontece isso do mesmo jeito. Quando nós vamos consertar casamento, que expulsar espírito de contenda do casamento acontece da mesma maneira. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai lá fazer uma visita e fala com o inimigo o tempo todo e sai de lá, a pessoa fica como, ou até pior, do que quando a gente chegou. Por quê? A dupla, um é para falar e o outro é para vigiar. Quando Deus dá a palavra para o outro, o um fica na comunhão, vigiando debaixo do sangue do Senhor Jesus, com total atenção, com total comunhão, vendo o movimento espiritual que está ali, quais os espíritos estão ali, quais os espíritos estão falando, quais os espíritos, para que não deixe o adversário falar. Então, eu vou começar a contar alguns testemunhos de evangelização para ficar mais fácil,
para as pessoas entenderem. Quando nós vamos falar, dois, um fala, o outro ouve. Quando Deus dá a palavra para o outro, como já foi dito, o um presta atenção. Para quê? Para que nós possamos deixar o Espírito Santo tomar a nossa boca para falar com aquela alma, porque quando o Espírito Santo toma a nossa boca e fala com a alma que estava dormindo acorda. E quando a alma acorda, ela acorda para não dormir nunca mais, porque a alma é eterna, então ela está dormindo até ela ouvir o Evangelho. O Senhor Jesus citou isso com algumas palavras. Então, nós temos que ter todo o cuidado, o máximo cuidado, para quando formos evangelizar, termos a sabedoria, principalmente, não falar de religião. Evangelizar não é falar de religião. Evangelizar é divulgar a doutrina apostólica, a doutrina que os apóstolos deixaram, que o Senhor Jesus passou para eles e eles deixaram. O evangelista, ele já tem automaticamente nele, porque foi o Senhor Jesus que colocou no evangelista, o dom da profecia. Não é espírito de adivinho, é dom da profecia. O dom da profecia, o dom do discernimento de espírito, o dom de saber como está falando, com quem está falando. Cabe ao evangelista ter esse cuidado. Outra coisa, o evangelista precisa buscar, e buscar muito de Deus, para que o Senhor Jesus dê para ele o dom de ler pensamento. Porque se nós conseguirmos ler o pensamento, nós falamos o tempo todo com a alma da pessoa, nós respondemos o que a alma está perguntando. Se a carne da pessoa tem dúvida, nós conseguimos responder às dúvidas também da carne da pessoa. E se tem algum espírito que, porventura, tente falar, se nós estamos falando pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é luz. E os espíritos mal não aguentam luz. Treva não suporta luz. Então, se nós estivermos totalmente em comunhão, totalmente em consagração, totalmente em reverência ao Espírito Santo, certo que a nossa carne não tem nenhum poder. Nós temos que ter todo cuidado. Não tem coisa pior do que um crente cheio de razão. É um crente cheio de espírito ruim. Então, nós temos que ter todo esse cuidado. A dupla que vai evangelizar para fazer isso. Para quê? Para que criam a alma, que a alma acordou, ela é alimentada com boa doutrina, com boa sabedoria, com bom conhecimento, possivelmente com dons que Deus pode dar nessa hora, porque é a hora que a alma está nascendo, é a hora que a alma está recebendo, para que tenha todo esse cuidado, buscar o tempo todo, o evangelista buscar o tempo todo, ler pensamento, peça para Deus dar o dom, e o Senhor Jesus dá. O Senhor Jesus evangelizava o tempo todo, era lendo o pensamento das pessoas. Fazendo isso, olha, o crescimento da obra está exclusivamente na evangelização. Ao contrário, que há muitos lugares e há muitas pessoas que a função dele é trabalhar contra o evangelista. Não cabe a nós dizer para que ele está trabalhando. Cabe a nós, evangelistas, trabalhar o evangelho, buscar, divulgar o evangelho, para que nós possamos criar alma saudável e que venha a somar, a nos ajudar a fazer o crescimento e a prosperidade da obra de Deus. Nós vamos falar várias vezes sobre esse assunto. Curta, compartilhe, dê sempre um clique e filie no canal para nos ajudar. Deus nos abençoe.